A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para mais um momento com o Senhor, com Deus. Quero te convidar nesse momento tão especial, nesse encontro com Ele. Você vai, aleluia, se apresentar a Ele, amém? Apresenta o grande eu sou, Deus Todo-Poderoso, nosso Deus, por excelência. E graças a Deus, meus irmãos, nós temos, aleluia, esse Pai, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, amém? É com muita alegria, com muita, aleluia, paz, com muito amor, amém? Com muita gratidão ao Senhor que eu estou aqui a te convidar para uma palavra, para um momento de oração, para um momento, aleluia, de encontro com Ele agora, amém? Você deixe tudo o que você está fazendo, um momento com Ele, um momento especial, um momento com Deus, com o Criador, amém? Então vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, no teu santo e glorioso nome, eu quero colocar aqui a minha vida diante de Ti, como pequeno instrumento que sou, mas grande é o Senhor na minha vida. Tenho essa consciência que nós somos pequenos servos, mas grande é o Senhor, aleluia, que através dos pequenos frascos, pequenos servos, o Senhor faz coisas grandes, obras grandes, milagres grandes. E eis-me aqui, meu Deus, meu Pai, Senhor amado, aleluia, que nessa hora o Senhor vai visitando todos, meu Deus, que alcançarem essa live, alcançarem, Pai, meu Deus, nessa hora, Jesus, esse momento especial, eles possam estar de alguma forma, Senhor, a tua palavra diz, venha como está. Não sei como você está, mas Deus sabe. Mas Ele te apresenta aqui um meio, Ele te apresenta a solução na oração, a solução na palavra, a solução para que você possa tomar uma atitude, aleluia, e receber essa vitória nessa manhã, amém? Nesse dia, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, visita todos os membros, visita todos os adotados, visita todos os visitantes, aleluia, que tem passado pelo canal, e em nome do Senhor Jesus, eu quero te abençoar, amém? E quero te convidar agora para uma palavra. Você possa abrir sua Bíblia, pegue a sua Bíblia aí e venha comigo tirar uma meditação, né? Uma palavra que eu preparei para entregar para você, que está em Mateus capítulo 13, amém? Que você possa abrir a sua Bíblia e meditar junto comigo e nós recebermos do Pai uma orientação, amém? Glória a Deus. Capítulo 13 de Mateus diz, a parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas, por parábola, dizendo, eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra, deu fruto, a 100, e outro a 70, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E
conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábola, porque eles, vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, não compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendeis, e vendo, vereis, mas não percebeis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seu ouvido, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouviram e ouvi o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador, ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno, arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe, mas recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes de pouca duração, e é chegada a angústia, perseguição por causa da palavra. Logo se ofende. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo o seduziu. As riquezas o sufocam, a palavra fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, o outro 70 e o outro 30. Amém? Glória a Deus. Eu quero dar o tema dessa mensagem, que é os 4 tipos de solo do coração humano. Amém? Eu quero apresentar a você nessa hora essa parábola, que eu tenho certeza que a maioria dos cristãos que vão ouvir essa mensagem já ouviram com outra interpretação, né? com mais o mesmo sentido, com outro esboço, com outro tema, mas o sentido, a realidade, o X da questão que essa palavra traz é o mesmo. Amém? Então, os 4 tipos de solo. Eu vou estar apresentando os 4 tipos de solo. E a mensagem central, que eu quero que você já fique ligado, para você analisar os 4 tipos de solo, mas sendo você um desses solos. Que tipo de solo você é? Então, quando finalizar a mensagem, você vai ficar esclarecido para saber quem é você no solo, ou em que tipo de solo você está. Amém? Que ainda há tempo. Então, a palavra vai ser, aleluia, uma advertência. Essa palavra do semeador é uma advertência. A palavra do Senhor diz aqui no versículo 1 que Jesus, saindo de casa, naqueles dias, estava sentado no pomar.
os seus para o reino, para a salvação. Essa era a preocupação dele, era o propósito dele, era o objetivo dele. Ele veio para salvar, libertar e nos preparar uma terra, um céu, né? Uma morada, que diz lá em João. E a palavra mostra que Jesus, ele andava cercado com seus discípulos depois da escolha, depois que Jesus escolheu os seus discípulos, e Jesus já ensinava os seus discípulos. Aleluia, Jesus, ele estava preocupado em trazer a verdade, a verdadeira verdade, o verdadeiro ensinamento para, aleluia, aqueles que queriam realmente ouvir e praticar as palavras, o ensinamento que Jesus se propôs. Amém? Então estava essa multidão ali e ele começou a falar de quem? Do reino dos céus. Como eu disse, né? Jesus, ele tinha um objetivo. O objetivo dele era pregar o reino dos céus, a salvação. E aqui, aleluia, ele traz, né, por parábola. Eis que o semeador saiu, aleluia, a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Vieram as aves e a comeram. Então ele começa aqui, irmãos, dar exemplo. Ele dá exemplo do semeador. Agora, analise comigo. Jesus fala por parábola. Jesus, ele fala por parábola. Ele mostra para nós que nós conhecemos o natural. Quem é um semeador? É o agricultor. O agricultor, eu falei 4 tipos de solo. O semeador, ele vai procurar um solo rochoso, um solo espinhadeiro, ou ele vai querer jogar a sua semente na beira do caminho, porque ele sabe que não vai dar bons frutos. Pode nem nascer. Mas o agricultor, ele vai preparar a terra. Com toda a tecnologia que tem hoje, é difícil uma semente não nascer, né? Então, o semeador, ele prepara o melhor terreno, ele prepara a melhor terra, a melhor terra fértil, e ele prepara a sua melhor semente também. E ele ali prepara para que venha a sua semente ser plantada e ela venha nascer, porque o desejo do agricultor, aleluia, a alegria do agricultor é ver essa semente nascer, crescer com saúde e ela dar flores, dar os frutos e ele colher. Essa é a alegria do agricultor. Mas o Senhor, ele compara de uma maneira tão fácil para que nós venhamos entender, não ter dificuldade da palavra, de saber a parábola, a comparação. Amém? Jamais esse agricultor, ele vai jogar em terreno infrutífero. Amém? Porque ele deseja colher bons resultados, bons frutos. Mas, sendo uma parábola, nós entendemos também o quê? Que Jesus disse que o terreno, na parábola, para o reino dos céus, que é o coração do homem, ele é comparado àquela semente que cai à beira do caminho, a uma terra espinhada, cheia de espinheiro, a uma terra rochosa, cheia de pedra, e por último, a terra fértil. Por quê? Por que tudo isso? Por que ele trouxe essas comparações?
porque o livre-arbítrio foi dado a nós. Você não é obrigado, eu não sou obrigado. Aleluia. Então a semente da palavra cai em qualquer tipo de solo, porque a salvação é para todos. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz. Ele quer salvar. A palavra do Senhor diz que Deus não se agrada com a morte do ímpio. Não, ele não tem alegria. Ele tem tristeza, porque ele sabe para onde vai. Mas a decisão foi de quem? De Deus? Não. Foi de quem não quis ouvir a palavra, praticar e obedecer. Então, aleluia, nós vamos compreendendo aqui a mensagem que Jesus, ele vai comparando o coração do homem, o ser humano, com essa semente que está caindo nesse solo. A semente da palavra está caindo em que solo? No meu coração. E quando a pessoa, ela não recebe, é uma parte da semente que cai em pedregais, onde não havia terra bastante, mas logo nasceu. Irmãos, o que eu entendo com isso? O que nós entendemos com isso? Toda semente, independente do solo, seja ele à beira do caminho, seja ele pedregais, seja ele espinheiro, ele vai nascer. Ele vai conseguir nascer. Mas o X aqui, o entendimento aqui é o crescimento. Muita gente até aceita Jesus, até se comove, até se emociona, ou sempre se emociona, mas não tem raiz para se firmar. Ela não consegue, aleluia, que a sua raiz vai, como está escrito ali, no Salmo, está escrito aqui, irmãos, no Salmo, rapidamente aqui, glória a Deus, irmãos, Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, qual dá seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Essa semente caiu na terra fértil, no ribeiro, aleluia, caiu na terra fértil, está centralizada ali aonde ela vai puxar a água, amém? Ela vai puxar os seus nutrientes para que essa, aleluia, raiz se aprofunde mais e busca águas profundas da palavra. Quanto mais nós buscamos, aleluia, queremos nos aprofundar na oração, queremos nos aprofundar no caminho do Senhor, na caminhada, na obediência, aleluia, na observação da palavra. Nós somos essa boa semente que caiu em terra fértil, só tem realmente que crescer e dar fruto 100 por 1. Amém? Glória a Deus. E aqui ele dá os exemplos, irmãos, que cai no espinheiro, ele vai ser sufocado, aleluia. Mas aquele que cai ali em terra boa, ele só tem o resultado, ele vai ser, aleluia, árvore frutífera, ele vai dar alegria para o seu agricultor, né? Então, é bom nós refletirmos durante a mensagem está sendo
caminho, você vê árvores plantadas, que caiu, que nasceu, mas ela, com muita dificuldade, ela cresceu, ela ainda teve mais anêmica, mas não é a realidade aqui da palavra. A palavra só está te dando um entendimento, para você entender a diferença, amém? E com a parábola, você se despertar, você tomar posição e falar, eu vou ficar a vida inteira aqui, você não vai querer ficar a vida inteira à beira do caminho, amém? E aqui, os discípulos têm uma curiosidade com todo esse discurso de Jesus, e eles falam para Jesus, por que Jesus que o Senhor está falando por parábola? E ele fala, ele disse, porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não. Eu fui atrás. O que é isso, irmãos? Você também talvez leu e ficou em dúvida. O que Jesus quis dizer para o discípulo? Jesus quis dizer assim, eu tenho um compromisso com quem tem comigo. Amém? Vocês têm compromisso comigo, então eu abro o céu para você. Eu dou discernimento para vocês, que eu estou falando, vocês estão entendendo, mas esse povo que está me seguindo, a multidão estava seguindo, ele questionou o povo. Irmãos, no meio da multidão, tinha gente para ser salva, mas tinha gente que não queria ser salva. Tinha gente, irmãos, que queria o quê? Somente cura, milagre, resolver seus problemas, resolver sua situação mundana. Nada de compromisso com o rei, nada de compromisso com salvação. Amém? Ainda estavam ali para atrapalhar o ministério do Senhor Jesus. E ele estava dizendo sobre isso. Prova disso, nós temos aquelas raças lá, né? Que ele chamou de raça de víbora. Meu Deus, fugiu, os herodianos, os fariseus, amém? E muitos judeus que estavam ali para impedir o ministério de Deus. Então Jesus, como Deus, conhecendo o coração de cada um e sabendo onde estava cada semente, que elas não tinham oportunidade, tinha disponibilidade para poder mudar de terra, mudar de pensamento, mudar de atitude, não quiseram. Amém? Então por isso ele disse isso aqui. Vocês sim, vocês entendem, porque ele falou, porque aquele que tem, se dará e terá em abundância. Olha, isso aqui também me chamou muita atenção. E é bom os irmãos, a igreja, prestar atenção. Ele disse aqui, quem tem, se você tem, não é para enterrar talento, é para multiplicar, porque ele vai te cobrar. Agora, se não tem, até o que você tem vai ser tirado. O que eu entendi com isso aqui? O Senhor, o Espírito Santo, deu entendimento. Eu vou te dar um exemplo. Existem vários exemplos disso aqui. Mas um exemplo é a semente da fé. O que você tem? O que você tem é a semente da fé. Nós nascemos com uma fé. Amém? É uma fé natural. Mas quando a gente vem para Jesus, é plantada essa semente da fé sobrenatural. Aonde, aleluia, essa semente da fé tem que ser multiplicada. Amém? Quanto mais você busca, caminha na palavra, nos ensinamentos, na caminhada com Jesus, sendo um bom cristão, dia após dia, a sua fé vai aumentando com os testemunhos, a sua fé vai aumentando
E aí, Jesus dá a comparação aqui de Isaías. Ele fala sobre Isaías, mas é Isaías 29, Isaías 29, versículo 13. Ele está dizendo, irmãos, é do povo de Deus, olha só. Porque o Senhor diz: pois que este povo se aproxima de mim, com boca e com os lábios, me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Amém? Jesus, aqui ele diz sobre o que o profeta Isaías já havia falado antes de Jesus nascer, que ele foi o profeta messiânico, né? Mas, irmãos, versículo 1 do capítulo 29 de Isaías diz: ai de Ariel, da cidade de Ariel, em que Davi assentou o seu arraial, e acrescentai anos, sossega-se as festas. Contudo, porém, Ariel e aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel. Olha só, irmãos, estudando o texto, você vai entender que Ariel significa um leão de Deus. É a cidade onde comprou Davi. E muitos estudiosos, eles dizem que Ariel é Jerusalém. Então Deus, quando você for, o nosso conteúdo aqui, é só uma referência, mas quando você for estudar o capítulo 29 de Isaías, você vai ver que Deus começa a fazer uma cobrança. E Deus, ele está insatisfeito com a adoração de Israel, do povo dele. Porque o povo dele estava vindo adorar a Deus com a boca. O coração estava longe de Deus. E hoje, irmãos? Será que está diferente? Tomara. Espero em Deus. Espero em Deus. Mas eu sei que tem uma minoria que adora a Deus de corpo, alma, mente, coração. Mas que tem uma grande maioria que busca a Deus só de boca, só para bater ponto. Aleluia. Mas tudo isso está anotado. De Deus não se esconde nada. De Deus ninguém se zomba. Não adianta perder tempo fazendo esse sacrifício de tolo. Amém? É sacrifício de tolo, é perca de tempo. Irmãos, e se tratando dos 4 solos, dos 4 tipos de solo, que eu dei o tema para os irmãos, que é os 4 tipos de solo do coração humano, a palavra, que esse texto, ele traz, que Jesus comparou o coração a um campo, amém? A uma terra, em que a semente é lançada e os frutos que a semente produz dependerá do tipo de solo, amém? Que for o coração. Jesus fala do solo à beira do caminho, Jesus fala do solo rochoso, Jesus fala do solo cercado de espinho, e Jesus, por último, ele fala do solo fértil. Qual é o seu solo? Aonde está plantada a sua semente? Quem é você na terra? Ou terra? Esqueceu que nós somos terra? Da terra nós viemos, da terra nós fomos criados.
irmãos, é o solo que representa aqui o versículo 13, capítulo 13, versículo 19. O que diz? Esse solo aqui. Versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendeu, e não a entendendo, vem o marido e arrebata o que foi semeado no seu coração. Então, esse é o solo à beira do caminho. Capítulo 3, 13, versículo 19. Né? Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, o profeta, ele faz uma pergunta ao povo. Até quando cochearei entre dois pensamentos? Porque o povo estava duvidoso. O povo estava à beira do caminho. O povo não tomava uma posição, estava ali entre Baal e Deus. Aí eu fico a Deus ou se me dá Baal? E aí o profeta segue com aquela ousadia de Deus e fala: aleluia, até quando? E ele diz: se o Senhor é Deus, segue. Se Baal, segue. Amém? Porém, o povo, irmãos, nada respondeu. Ficou no seu caminho de dúvida. Quando você vai lá para Marcos, capítulo 10, versículo 46, você conhece a história de Bartimeu. Agora que você vai entender algo. Bartimeu estava à beira do caminho. Agora eu vou entender o quê? Então Bartimeu é uma semente ruim. Não. Bartimeu, por uma ocasião de felicidade, ele era um mandarino, era uma pessoa deficiente, precisava de uma grande cura, mas ele era um judeu conhecedor da palavra, dos ensinamentos de Moisés, dos livros, um seguidor, porém desprezado pela sociedade cristã. E ele mendigava, andava à beira do caminho. Mas ele, com essa rica oportunidade de ouvir, e ele decidiu mudar para uma terra boa, fértil, porque ele ouvia e ele falava, e ele, na oportunidade que ele teve, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. Mas vem alguns interceptadores, né? Aqueles que estão na igreja, aqueles que estão ali, não quer ser abençoado, não quer que você seja abençoado, porque alguém falou: calma, ele não vai te ouvir. Eu falo para você, irmãos, grite, clame, ore, busque, caminhe, corra, porque Jesus ouve sim, e ele recebeu a sua vitória. Porém, semente à beira do caminho, mas ele teve a opção de mudar, porque ele foi curado, e a Bíblia diz que ele seguiu, amém? E dando testemunho. Então, não é aonde você está, aleluia, só onde você está, não decide o seu final. Não decide. Quem decide o seu final é a sua atitude, é a sua decisão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, olha só, vem ao Pai senão por mim. Amém? Não adianta procurar atalho, não adianta ir por outros caminhos que não vai levar ao Senhor. Mas Jesus é o único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Foi Ele que morreu, foi Ele que sacrificou, foi Ele que ressuscitou. Nenhum outro ressuscitou. Amém? Somente Ele. Então, aqui você tem uma referência de terra, caminho, à beira do caminho. Aí você discerne o que você vai fazer. Se Deus é Deus, segue. Se você quer seguir as dúvidas, se você quer seguir o desânimo, se você quer seguir outros rumores por aí é com
do outro, com a necessidade do outro. Ele é um homem que, segundo a palavra, o coração dele se transformou em pedra. Então não era só, ele não era semente semeada no terreno rochoso, ele também se transformou numa rocha. Ele também se transformou tão insensível que ele se transformou numa rocha. E depois você vê lá a história e descobre qual foi o fim dele. Amém? Ezequiel 11, versículo 19 e 20, o Senhor promete fazer um verdadeiro transplante. Irmãos, isso é muito gratificante, muito importante. Deus quando queremos, quando tomamos uma atitude, quando decidimos mudar de solo, mudar de pensamentos, reagir para que a nossa semente vá dar fruto, vá crescer, vá nascer. Aleluia, Deus, Ele é Deus para fazer transplante, irmãos. Não é só homens com a sua ciência, não. Deus é o médico dos médicos. E ele diz aqui, tá? Ezequiel, capítulo 11, versículo 20, se você quiser depois meditar. O transplante espiritual no coração de pedra das pessoas. Amém? Ele disse, darei um mesmo coração e um espírito novo, porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei coração de carne, para que andes nos meus estatutos e guarde os meus juízos e execute. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Vamos para o solo espinhoso. Capítulo 13, versículo 22. Está tudo aqui na palavra, irmãos. Estou só destrinchando aqui. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocaram a palavra, fica infrutífera. Oh Deus, olha aqui, irmãos, está aqui bem claro. O livro de Hebreus 12:1, o Senhor afirma, Ele afirma aqui, que devemos nos desembaraçar de todo o peso de pecado que eternamente nos assedia, correndo com a perseverança a carreira que nos está proposta. Vamos lá para Timóteo, 2 Timóteo 2:4. Que nós devemos ser cristão como soldado que é, e não deve viver embaraçado com os negócios dessa vida. Vai discernindo aí. Lucas, capítulo 21, versículo 34. Jesus advertiu a todos, dizendo: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Que dia é esse? Que aquele dia é esse? É o dia que Jesus vai te chamar. É o dia que você não sabe se você vai deitar e vai amanhecer. Então, andando com Deus, buscando a vida conforme a palavra nos orienta, nós estamos prontos, como as noivas, as prudentes, que está ali com óleo de sobra, botija cheia, óleo de sobra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E agora, irmãos, o solo fértil. Irmãos, o solo fértil versículo 23. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto. Produz 100, o outro 70, o outro 30. Irmãos, esse solo sou eu.
esse solo é você. Amém? Esse solo é a igreja. Esse solo é a igreja obediente, a igreja vigilante. É o servo de Deus, aleluia, que quer agradar e fazer a vontade do Senhor. É você. Amém? Você é esse solo. Você é essa terra. Se você não é esse solo, não é essa terra, não é essa semente, pule para a terra fértil. Nessa parábola aqui há oportunidade. Porque Deus salvou, Jesus salvou muitos, aleluia, à beira do caminho, como exemplo de Bartimeu, né? Então o solo fértil representa um coração preparado, sensível à palavra de Deus, um coração que possui um solo fértil, é um coração frutífero e abundante, amém? Um coração com o solo fértil, é um coração, é aquele que o campo, é aquele precioso campo cheio de lentilhas que Samar defendeu. Olha aqui, ó, 2 Samuel 23, versículo 11 e 12. Precisamos, irmãos, defender o nosso coração de todos os ataques do inimigo. Amém? Vamos defender. A palavra em Efésios diz o quê? A nossa luta não é contra a carne e sangue, nós estamos careca de saber que a nossa luta ela é espiritual. Nós defendemos, nós reagimos no Espírito, na oração, na palavra, na comunhão, na obediência, na observação da palavra, aleluia, fechando as brechas, renunciando. Não é ser um crente rotulado, não é ser um crente capo, mascarado. Não, é um crente verdadeiro, não é um crente sepulcaiado. Não, lindo por fora e pondo por dentro. Quando abre a boca, sai cobras e lagarto. Não, é um crente que quando ele abre a boca, sai faísca de fogo, sai cura, sai libertação, sai palavra que a pessoa fala como você fala. Eu me sinto bem. Você me deu aquele conselho. Eu tomei posse, resolvi meu problema, que eu resolvi fazer assim. Não aquele fofoqueiro, aquele que quer mirrar. Você não está nesse solo. Você está na terra fértil. Então, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que diz aqui a palavra do Senhor no Salmo 119, versículo 11. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. Então, solo. A palavra caiu aqui, ó, no coração fértil, na terra fértil, e você escondeu, guardou. Na hora que você precisar puxar essa espada, repreender o inferno, repreender o inimigo, expulsar os inimigos da sua alma, você vai usar a palavra. É na palavra que Jesus expulsou Satanás, quando ele foi barganhar com Jesus, quando ele foi ali fazer as ofertas, as migalhas dele, porque Deus é dono do céu e da terra e de tudo. Ele é tão cínico. Você vê que Satanás é tão cínico que ele foi ali para falar para Jesus: você está 40 dias sem comer, sem beber, você está com fome, então faça isso, me adore, faça assim. Isso é proposta de Satanás. Amém? Quando você tem a semente na terra boa, o inimigo vem, ele vem independente do solo. Ele vem. Não adianta você achar que você está na terra boa, que você está isento. Não está. Você não está isento de ser perseguido. Mas eu digo para você, aleluia, a sua realidade é outra. Porque você tem poder, você tem unção, você tem ousadia, você tem coragem, porque você tem o alimento que vem diretamente do trono de Deus. Amém? Que é a palavra do Senhor. Você tem munição, você tem bala na agulha, aleluia, você tem bala, aleluia, para mandar no inimigo, no inferno. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, Lucas 6, 45, Jesus diz: o homem bom, presta atenção nisso, para a gente fechar com chave de ouro. O homem bom
Se eu sou bom, o meu coração vai tirar bom tesouro do coração. Se, infelizmente, é mal, vai tirar o que é mal. E eu quero concluir, aleluia, nessa hora, dizendo para você, irmãos, vigiar, vigilância, que o Senhor guarde o meu e o seu coração, que o nosso coração seja depósito de bênção, de semente, de terra, somos terra e semente que cai, aleluia, na terra fértil, que você vai dar bons frutos, vai ser frutífero, em nome do Senhor Jesus. Salomão nos deu um sábio conselho, dizendo, sobretudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Amém? Então guarda o seu coração, porque vem aqui, você ouve, vem com o coração, maquina, germina, fulmina, vai ali dando quando é para o mal. Quando é para o mal. Faz aquela fermentação e vem pela boca e mata. Amém? Mas quando ouve, desce para a terra do coração fértil, boa, ela ali é adubada, ali faz, aleluia, aquele processo, ela nasce, ela cresce. Quando você abre a boca, sai vida. Sai vida. Amém? Então, eu, no nome do Senhor Jesus, deixo essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E já oro pela sua vida. Pai, todos que ouviram essa mensagem, que o Espírito Santo vai discernir em cada mente, em cada coração, e falar para cada coração o que deve fazer. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus seja com cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.